Bom dia mais uma vez, irmãos. Vamos, por enquanto, sem as projeções. Semana passada, o pastor André explanou sobre o Salmo 98. Nós vamos voltar um pouquinho esta manhã e vamos ler o Salmo, estudar um pouquinho o Salmo 87. Convido você a acompanhar a leitura. Se você tiver sua Bíblia, abra também. Salmo 87. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Nós comumente ouvimos falar que a palavra de Deus é inspirada, isso é uma verdade, mas muitas vezes, de tanto ouvirmos esta expressão, podemos passar despercebidos da profundidade que é a Bíblia ser inspirada e os autores bíblicos registrarem as suas letras, porque, na maioria das vezes, aquilo que eles registraram estava muito além do entendimento deles. Muitos dos registros bíblicos eram para fatos, naquele momento, pontuais, mas também para fatos que os autores nem sequer imaginavam a repercussão, o encadeamento daquilo. A gente vê, por exemplo, o capítulo 53 de Isaías, e hoje a gente, no ponto da história que nós estamos, quando nós olhamos para trás, fica mais fácil a gente olhar aquele capítulo 53 e perceber o ministério de Jesus ali. Mas Isaías, quando estava escrevendo, ele estava 450 anos antes. E ele faz um relato tão preciso, tão extraordinário do ministério de Jesus. Quando você pega o ministério de Jesus e compara com Isaías 53, é algo surpreendente. E tantas outras passagens, nós notamos isso. O próprio registro do Gênesis, da queda do homem, e, sobretudo, ali de Gênesis 3,15, quando o autor escreve a respeito da inimizade que haveria entre a serpente, e a semente da mulher e da serpente, e nós podemos ver que isso ocorreu em toda a história bíblica, e isso é uma premissa, não é, que nós vamos vendo. E isso é tão extraordinário quando nós vemos que os autores, pelo Espírito Santo, escreveram algo além do seu tempo. Pois bem, o Salmo 87 é um desses registros que nós podemos observar essa característica, porque foi um salmo que trouxe para nós uma informação histórica do momento, mas também era algo que estava falando de uma Sião, que não é apenas a Sião física, mas uma Sião eterna. Então, é basicamente sobre isso que esse salmo vai falar.
O livro dos Salmos ele foi escrito ao longo de 500 anos por 12 autores e foi organizado por Esdras, com alguns auxiliares. E, no início, ele foi dividido em 5 livros, era o livro dos Saltérios. Então, Saltério 1, Saltério 2, até o 5. E no Saltério 2, composto do Salmo 42 a 72, começou a haver uma distinção em relação aos saltérios já escritos, porque, até então, as nações gentias não eram mencionadas. Mas, a partir ali do Salmo 72, começa-se a ter um vislumbre das outras nações que estavam em volta, até chegar no Saltério 3, que era do Salmo 73 a 89, onde se começa a observar essa menção das demais nações, e, mais do que isso, chamando essas nações à bênção, que era uma coisa incomum para aqueles escritores. O Salmo 87 foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas e, portanto, eram pessoas que trabalhavam, a família, trabalhava no tabernáculo, depois, na época da monarquia, no templo, e eram pessoas, então, que tinham essa intimidade, essa incumbência dessa escrita. Só os filhos de Corá escreveram 11 salmos. E, a partir do Saltério 3, como eu falei, Salmos 73 a 89, começaram a ser escritos os chamados Saltérios do Exílio, que é o caso aqui do Salmo 87. Então, esse cenário, que era um cenário que falava da Sião gloriosa, foi aquilo que foi escrito aqui no Salmo, dizendo que Sião foi fundada pelo Senhor sobre os montes santos. Que montes santos são esses? Nós estamos falando de uma cadeia montanhosa, do Oriente Médio, onde se encontravam vários montes ali, Monte Hermon, Monte de Sião, o Monte Moriá. Então, era toda uma cadeia que havia ali. E, por causa disso, havia um significado até teológico ali naquela cadeia, porque era ali que estavam os montes dos grandes acontecimentos. Ali houve quase que o sacrifício ali de Isaac, houve o reinado, os sacerdócios, os profetas, o sacrifício, estava tudo dentro daquela localidade ali, dessa cadeia montanhosa. Então, ela foi, como diz o texto aqui, fundada pelo Senhor sobre os montes santos. Foi um lugar escolhido pelo Senhor para testemunho. Não quer dizer que as demais localidades não foram fundadas segundo a administração de Deus. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor, mas o Senhor distinguiu essa região, e especialmente Sião, para colocar o seu testemunho ali. E aí, o verso 2 diz o seguinte. Está caído assim, mas os irmãos estão me ouvindo, né? Está bom assim, né? Tá, deixa isso. Verso 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó.
ele usa aqui uma figura de linguagem, um recurso linguístico chamado sinédoque, que é quando troca parte pelo todo, ou todo pela parte. Então, ele destaca as portas, né? As portas de Sião. O Senhor ama as portas de Sião, porque o Senhor estava dizendo que amava aquela cidade, aquela localidade, mais do que as outras, pelas razões que nós falamos aqui. Havia um significado teológico e escatológico, como nós vamos ver, para esta cidade. Os grandes acontecimentos do plano de Deus têm Jerusalém como palco principal. Há uma convergência de situações até o ponto da entrada de Jesus em Jerusalém, antes do seu sacrifício como oferta pelos nossos pecados. Tudo convergia para aquele local. Então, daí a importância. E aí, o verso 3 diz o seguinte: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Como é que a gente entende uma afirmação dessa, olhando Israel no tempo do Antigo Testamento? Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. A gente pode lembrar, inicialmente, do tempo do reinado de Davi, das vitórias, das conquistas, e depois do reinado de Salomão, com riqueza, com paz, toda aquela glória. Mas e depois? Será que esta frase ela se restringia apenas a esse tempo? Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. É bem verdade que houve um tempo glorioso, mas, lendo os demais versículos, a gente vai ver que não era só a respeito daquele tempo que esses autores, inspirados pelo Espírito Santo, estavam falando. Basta olhar o Israel físico de hoje. A melhor maneira de entendermos essas afirmações é sermos abrangentes o suficiente no tempo até chegar em Jesus. Por exemplo, a respeito dessas coisas gloriosas que se falavam a respeito de Israel. O Salmo 14 diz assim: ah, se de Sião viesse a salvação. Olha o desejo do salmista: ah, se de Sião viesse a salvação. Já sinalizando que aquele lugar seria um lugar importante nesse plano do Senhor de salvação. O Salmo 48 diz assim, a gente até canta esse louvor, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Então, o salmista, no Salmo 48, ele começa a sinalizar que Sião seria a alegria de toda a terra. Como assim? Como é que Sião seria a alegria de toda a terra? E aí a gente lembra de Lucas, quando os anjos, lá no capítulo 2, anunciam o nascimento de Jesus aos pastores, e eles disseram o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, aquela Sião que o salmista disse que ela seria a alegria de toda a terra, isso começa a ganhar significado quando aqueles pastores ouvem dos anjos que Jesus seria alegria para todo o povo. O Salmo 50 diz que desde Sião vai resplandecer a formosura de Deus. Como que isso aconteceu? Sião resplandecendo a formosura de Deus. Foi justamente no ministério de Jesus Cristo, que foi aquele que expressou a glória do Pai. Jesus é essa expressão da glória exata do seu ser, como diz lá em Hebreus 1:3. E Jesus, como verbo,
Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, esses salmistas todos, eles estavam escrevendo com aquilo que estavam vendo, que era o alcance das suas mãos. Mas, muito provavelmente, nem sabiam que estavam apontando para uma coisa lá na frente. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. E aí a gente vai examinar Apocalipse 21, 23, diz assim: a cidade, falando de Sião, não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade. Por quê? Porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, a gente começa a olhar esse salmo interpretando dessa forma, olhando para o momento pontual que eles escreveram, olhando para frente e entendendo essas afirmações, que coisas gloriosas se tem dito de ti. Então, a importância de Sião é porque Sião é sombra do que virá. E não é por isso que nós vamos depositar nossa esperança ou uma admiração idólatra na nação de Israel. Porque a nossa esperança não é a Sião terrena, mas é a Sião celestial. Podemos até ter o desejo de conhecer, de fazer um turismo, de nos aprofundarmos na cultura, não tem problema nenhum nisso. Mas a nossa esperança não é a Sião terrena, é a Sião celestial. Isso porque, irmãos, o cristianismo, ele substituiu fundamentalmente a cidade pela pessoa. A glória e a santidade de Sião, que é descrita nesse salmo, ela foi substituída pela glória e a santidade de Jesus. Jesus agora toma essa importância. E essa é a nossa esperança. E o Novo Testamento, ele nos esclarece isso de uma forma muito límpida, não é? Quando diz lá em Hebreus, no capítulo 11, falando de Abraão e da sua esperança, diz assim, ó: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Então, Israel, ao mesmo tempo que é um lugar geográfico, ele é um símbolo do céu. Mas quem são os habitantes de Sião? O versículo 4 diz assim: farei menção de Raabe e da Babilônia, eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram lá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. O que está acontecendo aqui? Os filhos de Corá estão incluindo na cidadania de Sião povos com um histórico de inimizade, de animosidade, de guerra contra Israel. Povos que facilmente você encontra momentos de hostilidade ali. Basta olhar 1º e 2º Samuel, por exemplo. Os filisteus, arqui-inimigos de Israel. E, de repente, vem o salmista e diz assim: Filístia,
você nasceu lá em Sião. Você é de Sião, você faz parte de Sião. Como? Como é que isso pode ser possível? Eu acho interessante esse versículo 4, na versão NVT, vou ler aqui para os irmãos, diz assim: incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia, ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Esse é o Salmo 87, 4 e 5, na NVT. Que coisa impressionante. Deus olhar para essas nações e não só ter o desejo, mas afirmar que elas farão parte. Falando um pouquinho aqui desses povos mencionados, Raabe, aqui não é a mulher citada em Josué capítulo 2, mas é um nome que remete ao Egito, tanto é que a NVT já traduz como Egito, né? Egito, povo que escravizou Israel durante 430 anos. Essa menção de Raabe como Egito, ela pode ser vista em Isaías 51, 9, Salmo 89, 10. Filístia, já falamos aqui, os filisteus, inimigos históricos de Israel. Tiro, apesar de ter tido um momento de aliança com Davi, era um povo conhecido pela sua maldade, pelo seu materialismo. E Tiro foi denunciado pela sua maldade por Isaías, Jeremias, Ezequiel. Etiópia, ou talvez na sua versão tenha Cuxi, uma citação que faz sentido aqui tanto pela distância quanto pelo paganismo. E, como nós falamos, esse salmo, o Salmo 87, ele está escrito num período de exílio e pós-exílio. E havia, ou era para haver, um sentimento de rejeição, de separação, porque eram nações que tinham hostilizado Israel. Até mesmo quando nós olhamos o alcance desse versículo, olhando assim geograficamente, Deus alcançando os povos, a gente começa a olhar que isso é como se Deus estivesse apontando para todas as direções: o Egito a sudeste, Babilônia a leste, Filístia a oeste, Tiro ao norte, Etiópia mais ao norte, entrando na África. Então, Deus estendendo as suas mãos para alcançar povos hostis e distantes. Povos que estavam sendo considerados cidadãos de Sião. Vamos olhar um pouquinho para nós hoje. Nós também passamos a ser incluídos e considerados cidadãos de Sião. Como? Como que isso aconteceu? Deus tinha um plano de reunir numa mesma cidade pessoas de toda tribo, povos e nações, pessoas que antes eram inimigas, mas fariam parte de Sião como cidadãos. E aí vem a expressão nascidos lá. Nós temos um exemplo muito eloquente no Novo Testamento do apóstolo Paulo, que era inimigo da cruz, inimigo do cristianismo. E, de repente, esse homem que era inimigo, ele passa a ser um servo, um amigo, um cidadão do reino de Deus. Então, por meio de Jesus, os inimigos da cruz são convencidos pelo Espírito Santo e são incluídos nessa nova aliança, tornando-se cidadãos da Nova Jerusalém, por causa de Jesus. E como diz Efésios 2:6, já assentados em lugares celestiais.
Essa é a bondade de Deus revelada para nós. Esse é o caráter de Deus. Ele olha inimigos e, ao invés de rejeitar os inimigos, de combater os inimigos, ele chama os inimigos para si e os torna cidadãos. Que coisa extraordinária. Nós vemos lá naquele Saltério 1 que eu falei, né? Aquela divisão. Por exemplo, o Salmo 35 é um salmo que pede que Deus intervenha contra os inimigos. E você chega no Salmo 87 e vê essa virada. Agora, não mais pedindo punição para os inimigos, mas dizendo que os inimigos são irmãos, co-cidadãos. Esse é o caráter escatológico desse salmo. O Salmo 86, verso 9, diz assim: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Deus chama e inclui pessoas inimigas morrendo por elas. Vejam que a iniciativa é de Deus. Oséias, ele diz o seguinte, eu vou ler um versículo em Oséias 1:10, que é repetido por Paulo em Romanos 9:25. Diz assim: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Essa é a característica desse reino invertido e desse amor incomparável de Deus. Que rei faria isso? Olharia para os seus inimigos e proporia um acordo dando sua própria vida, morrendo por eles. Quem faria isso? Mas Deus fez. E esse é o amor que excede todo entendimento. Isso, para nós, é incompreensível, é inalcançável. Você pegar um inimigo e, ao invés de tentar destruí-lo, você morre por ele. Foi isso que o Senhor fez. E o texto ainda diz o seguinte: dentre os que me conhecem, esse é o versículo 4, dentre os que me conhecem, aí ele fala, farei menção, aí ele cita aquelas nações. Esse verbo utilizado aqui, conhecer, no original, ele dá a ideia de relacionamento próximo. Não é o conhecer nosso aqui do português, que você fala que conhece, mas de uma forma muito superficial. Esse conhecimento aqui, usado no verbo escrito aqui pelos filhos de Corá, é o verbo no sentido mais prático, mais experimental, mais relacional. Mas também esse verbo ele pode ter uma característica de lembrar-se. Ele pode ser traduzido como um conhecimento íntimo, relacional, mas também como trazer a lembrança. Por isso que a iniciativa é de Deus. Ele olha para as nações e se lembra. E aí chama para que a que não era amada possa ser amada, a que não era povo possa passar a ser povo. Então, Deus nos chama para pertencer a Ele, a outro povo, que é o povo dele. 1 Pedro 2,10 diz o seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Então, veja que os apóstolos constantemente mencionam essa questão de um povo que estava longe, né? A versão NVT fala da Etiópia, né? Etiópia, você é tão distante,
Nós éramos distantes, mas o Senhor nos trouxe para perto e alcançamos misericórdia. Mas o versículo 5 e 6 começa a falar de um registro. Isso é interessante. Ele diz assim: ao nascer os povos, dirá, este nasceu lá. E o próprio Altíssimo, ao fazer o registro, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. A gente sabe que o local onde nascemos define muito a respeito de nós mesmos. A nossa identidade, ela está muito, muito atrelada ao nosso local de nascimento. Há outras coisas que compõem a nossa identidade, mas isso é o lugar, a nossa nacionalidade é algo definitivo. Isso chega a ter influência no nosso sotaque, na nossa aparência, no nosso costume, no nosso idioma. Facilmente você olha para uma pessoa sem conhecer e fala, essa pessoa aí é indiana. Facilmente. Porque o local de nascimento determinou muito a respeito dela. E até a maneira da gente raciocinar, a nossa lógica de pensamento tem a ver com o lugar onde nós nascemos. E aí Deus, então, pega pessoas que nasceram num determinado lugar e diz, agora vocês vão ser identificados como pessoas que nasceram em outro lugar. Vocês nasceram aqui, mas agora vocês nasceram em Sião. Esse nascimento que Deus nos propõe é um nascimento cuja identidade é completa. Essa característica do local do nascimento, ela é herdada. Você leva isso. Quando Deus fala, agora você nasceu em Sião, você vai herdar todas as características dos cidadãos de Sião. Tem uma passagem em Juízes, capítulo 12, que é, para mim, a passagem que melhor ilustra essa influência que nós recebemos a respeito do nosso nascimento. Deixe-me compartilhar com você. A passagem em Juízes, capítulo 12, de 1 a 15, é a história de uma batalha contra os amonitas. E aconteceu o seguinte, você tinha no Israel antigo, lá na divisão das tribos, você tinha a tribo de Efraim, que ficava mais ou menos no meio. Pensa no Goiás. Pensa no mapa do Brasil, pensa em Goiás. Aqui era Efraim. E aí você tinha a leste os amonitas, já saindo de Israel. E você tinha no nordeste, pensa na Bahia, exatamente quando você olha o mapa do Brasil e o mapa antigo de Israel, dá para perceber bem isso. É como se fosse Goiás e Bahia, Efraim e Gileade. Então você tinha essa configuração. E a Bíblia diz o seguinte, que os amonitas, eles tiveram uma luta contra Gileade, lá no Nordeste, lá na Bahia. Tiveram uma luta com eles. Aqui no centro, os filhos de Efraim queriam participar dessa luta e não foram chamados, talvez por um pretexto, muito provavelmente. E aí, ao invés de acharem ruim com Amon, foram brigar com os irmãos deles, com Gileade. Então, agora, de repente, você está lendo a história e, de repente, você vê uma luta, não mais de Israel contra Amon, mas de Efraim contra Gileade. Dois irmãos. Dois estados, irmãos. E aí, a Bíblia diz que, nessa batalha, houve um momento que os filhos de Gileade estavam vencendo os filhos de Efraim, e eles encurralaram os filhos de Efraim num rio, perto de um rio. E aí, quando os filhos de Efraim queriam passar para se salvar, o pessoal de Gileade falava assim, não, espera aí, você quer passar?
pronuncia uma palavra aqui para eu ver de onde que você é. E aí eles propuseram o seguinte, fala shibolete. Shibolete é uma palavra hebraica que quer dizer espiga, ou também pode ser traduzida como rio que flui. E aí a Bíblia diz que os filhos de Efraim não conseguiam pronunciar shibolete, eles pronunciavam sibolete. Isso é muito palpável para nós aqui, né? Todo lugar tem isso, Estados Unidos, mas a gente aqui no Brasil consegue ver isso bem. Eu vou usar de novo o exemplo de Goiás e Bahia, né? Até por causa dessa referência geográfica do mapa. Se você pega uma pessoa de um estado desse, da Bahia e pede para ela falar determinada expressão goiana, ela não consegue. Aquilo é mais forte que ela não consegue falar. Foi exatamente isso que o texto bíblico relata lá em Juízes, capítulo 12. Quando as pessoas chegavam para escapar, eles falavam assim, espera aí, fala shibolete. E eles falavam sibolete, aí eles morriam. Eles mataram, se eu não me engano, aqui 42, deixa eu ver aqui. Mataram muita gente, só por causa da maneira como eles pronunciavam. Então, naquele tempo, caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil. 42 mil. O que acontece? O Senhor, Ele quer que sejamos considerados cidadãos de Sião, dessa Sião espiritual, e Deus espera que nós tenhamos marcas inconfundíveis, visíveis, dessa cidadania. A partir do momento que você passou a ser cidadão de Sião, você vai falar diferente, você vai andar diferente, vai se vestir diferente, vai pensar diferente. Você é outro cidadão, você é nova criatura em Cristo Jesus, você nasceu de novo. E para nascer em Sião, de forma espiritual, é exatamente isso que precisa. Lá na Sião do texto aqui, para a pessoa ser considerada de Sião, ela tinha que ter nascido lá. E aí ela poderia, se fosse nos dias de hoje, receber uma certidão de nascimento. Mas para nascer na Sião celestial, como é que faz? Ezequiel 36, 26 explica, diz assim, que o Senhor, Ele transformaria os corações de pedra em coração de carne. Ter o coração mudado em coração de pedra para coração de carne é a mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3:3. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. É assim que se torna cidadão de Sião. O seu coração de carne tem que ser trocado, o coração duro, morto, insensível, por um coração vivo, um coração sensível ao toque e à operação de Deus. Ou seja, ter um novo nascimento, experimentar o novo nascimento. É assim que a gente passa a ser cidadão de Sião, ganhando uma nova identidade. Sendo capaz até, voltando ao texto lá de Juízes, se alguém nos interpelar e nos falar, fala alguma coisa, mostra aí a sua atitude, vai ser inconfundível, as pessoas vão falar, não, você é de Sião, sim. Porque isso será visível. Como é que nós podemos responder a um amor tão grande, uma inclusão tão extraordinária? O verso 7 diz assim, todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Depois de entender, irmãos, esse plano tão maravilhoso, de um Deus que pega inimigos, morre por eles, dá a vida por eles e os torna agora amigos e cidadãos, com direitos, características,
vida transformada. Depois de entender tudo isso, a única resposta que nós temos é fazer isso que o verso 7 nos diz aqui. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: as minhas fontes estão em ti. As nossas origens estão no Senhor. Aquilo que nos define, aquilo que é importante para nós, agora está identificado com Deus. A única forma de respondermos a isso é louvando e se rendendo a Deus, reconhecendo que a nossa vida está nele e é dele. Não há outra forma de fazermos isso. Eu e você somos de Sião. Já temos uma nova certidão de nascimento. Em Jesus, Deus estabeleceu isso na nossa vida. E temos uma esperança da gloriosa Sião, que reunirá povos de todas as tribos e nações. Isso é uma graça sem fronteiras. Isso é algo que nos alcançou e ainda vai alcançar muitos até a consumação do plano glorioso de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, só temos a te agradecer porque o Senhor se importou conosco, porque o Senhor fundou, estabeleceu esta Sião para povos que viviam no Antigo Testamento. Mas há outra Sião que o Senhor estabeleceu para o teu povo morar. E por isso nós somos gratos a Ti, porque olhamos isso tudo e reconhecemos que não temos nada. Foi o Senhor que tomou a iniciativa, foi o Senhor que se inclinou, foi o Senhor que mudou nosso coração e nos deu nova identidade e nova morada, nova cidadania. Obrigado, Senhor, por isso, porque esta tão grande bênção nos alcançou em Cristo Jesus. Nós Te louvamos e pedimos que confirmes a cada dia no nosso coração essa esperança de Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos.